paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais dessa semana, que estamos falando sobre o poder da comunhão. Hoje nós vamos falar sobre o engajamento diário contra o desânimo, nosso quarto episódio. A palavra certa no momento de dor pode resgatar alguém do desespero. O desânimo, a ansiedade e a lentidão na jornada da fé são riscos reais no dia a dia. No entanto, estes textos eles vão nos revelar o antídoto contra o endurecimento do coração e a perda da força e a exortação constante. A palavra de incentivo e fidelidade em não abandonar a comunhão dos irmãos vão fazer com que a gente progrida e com que a gente siga um caminhar pleno em comunhão com os nossos irmãos. Nossa vida, nossa jornada, nosso trajeto, nossa trajetória deve ser marcada pelo amor. A fé, a esperança e o amor. Acima de tudo, o amor. O apóstolo Paulo ele deixou isso muito claro para a gente lá no livro de Coríntios, capítulo 13, aonde ele fala sobre o amor, e o amor é a mola que nos impulsiona e nos movimenta para cada vez mais perto do Senhor. Amando uns aos outros, estamos mostrando ao mundo que a nossa vida ela é diferente, diferenciada, e que assim, amando-nos, podemos chegar cada vez mais próximos do nosso Rei, nosso Cristo, nosso Jesus. Vamos começar com nossos versículos chaves, vamos começar com Hebreus, o capítulo é o 10, o versículo 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hoje se faz cada vez mais presente a necessidade de estarmos em comunhão dentro da comunidade dos santos escolhidos por Cristo Jesus. Estarmos unidos dentro da igreja. Porque é na igreja que a gente consegue um orar pelo outro, pedir um pelo outro, buscar ajuda um para o outro e ter uma vida digna, santa, buscando cada vez mais as coisas do Senhor e as obras do Senhor, fazer a vontade dele. E a gente só consegue fazer a vontade de Cristo Jesus estando em comunidade. Ah, mas Natália, na igreja tem muitos hipócritas, você é mais um. Ah, mas Natália, na igreja tem muitos pecadores e você é mais um. Ah, mas Natália, por que na igreja isso, na igreja aquilo? Eu não vou me misturar com pessoas hipócritas. Você já começa a ser hipócrita quando você acha que você não é hipócrita. Sim, essa é a realidade. Já de manhã cedo sendo jogada assim, ó, na cara. É isso. Eu não vou à igreja porque sou santa ou porque sou melhor do que alguém. Eu vou na igreja porque eu preciso aprender sobre Jesus e ser cada vez mais parecida com ele. Ah, mas Natália, eu dentro da minha casa eu leio a Bíblia, eu faço os estudos, eu tenho, já li a Bíblia 3 vezes no ano só. Beleza, você pode ter feito tudo isso. Isso tudo é ritual. Agora, ajudar ao próximo. Seu irmão, você tem um irmão em Cristo que você pode contar com ele, que ele pode contar com você? Se sim foi a sua resposta, beleza. Agora, se não, você está com o corpo quando o corpo necessita de oração? Ou você se coloca inerte à vontade do Senhor? São perguntas que devemos fazer a nós mesmos para tentar verificar se a nossa vida de fato está dentro da vontade do Senhor. Não adianta. A igreja é que vai ser resgatada, não é o alecrim dourado que está aí do outro lado da tela assistindo esse devocional sozinho. É a igreja é um corpo completo, com muitos membros. Paulo, ele deixou isso bem claro, que a igreja tem muitos membros e cada membro vai ajudar o outro.
Se meu olho coçar, eu preciso do meu dedo para coçar o meu olho. Se o meu nariz coçar, eu preciso da minha mão para coçar o meu nariz. Se o meu cabelo cai no meu rosto, eu preciso da minha mão para colocar o cabelo para trás. Se eu quiser fazer uma leitura, eu preciso do meu olho para poder fazer uma leitura. Se eu quiser costurar, eu preciso da minha mão para costurar. Eu preciso da minha mão, preciso do meu raciocínio. O nosso corpo ele foi projetado para que um membro ajudasse o outro. Eu preciso da minha mão para levar o garfo até a boca para poder me alimentar. Eu preciso do meu olho para enxergar quando tem algum problema na minha mão. Eu preciso do meu pé para fazer eu caminhar. Eu preciso do meu nariz para poder sentir o cheiro. Eu preciso do meu ouvido para ouvir. Então, cada membro do corpo tem uma finalidade. Assim como cada membro na igreja tem uma finalidade. E porque cada membro tem uma finalidade, nós, como membros, como discípulo, como corpo de Cristo, a gente precisa se ajustar. Somos corpo, contou esse louvor domingo na igreja. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Todos devemos permanecer juntos no corpo. Quem vai ser resgatado vai ser a igreja, não vai ser eu sozinho. Eu posso conseguir caminhar, chegar a um trajeto sozinho, mas com a igreja eu consigo ir mais longe. Dentro dessa minha caminhada de 11 anos dentro da Igreja de Cristo, eu conheci muitos irmãos, eu chorei, sorri, orei, oraram por mim, ainda oram pela minha vida, para que eu continue firme nas promessas do Senhor. Então, é o corpo que faz com que a gente seja projetado, com que a gente alcance os objetivos que o Senhor tem. Em 2016, minha mãe faleceu e eu precisei da ajuda de alguém. Eu estava recém-chegada na igreja, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. E a igreja se uniu e pagou para mim um curso de cabeleireiro para me profissionalizar. Hoje, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho 2 profissões. Eu sou cabeleireira, eu sou profissional do RH, eu tenho 2 profissões. Então, eu agradeço muito a igreja quando pagou o meu curso de cabeleireiro para que eu pudesse ter uma renda. Eu, durante muito tempo, vivi da renda de salão, de fazer cabelos. Ainda faço ainda de vez em quando os bicos por aí. Tem clientes que só cortam o cabelo comigo, então ele tem alguns locais ainda que eu vou cortar cabelo. Então, se não fosse a igreja se unir em amor e me ajudar, cara, sabe Deus o que iria acontecer de mim. Só Deus mesmo. Então, a gente precisa do corpo, a gente precisa estar alinhado ao corpo, porque o corpo vai ver a nossa necessidade e vai nos ajudar. Lembra de Atos, capítulo 2, versículo, vamos pegar do 46, 47, 48, vamos pegar ali daquele meiuca ali, que diz o seguinte: nada era incomum a ninguém, nada faltava a ninguém, tudo era ali dividido para todos. No primeiro século, os irmãos eles vendiam terrenos e iam entregar a oferta no pé dos apóstolos para que a igreja toda, seja ela rica, seja ela pobre, todo mundo tivesse tudo em comum. Ou seja, se você não tivesse uma casa, os irmãos do primeiro século te ajudariam a ter uma casa. Se você não tinha comida, os irmãos do primeiro século te ajudariam a ter comida. E tudo era ali equilibrado, não faltava nada para ninguém, todo mundo tinha a sua
sua parcela de benefício no reino. Ninguém ficava sem nada. E nos dias de hoje é para acontecer. A verdadeira igreja bíblica, ela tem que agir dessa forma. Se um irmão chora, a gente chora com ele, como foi explicado no capítulo de ontem do nosso estudo. Se o irmão sorri, a gente sorri com ele também. E é isso. Isso é a família, é a fraternidade, é a irmandade dentro do corpo. Então, quando a gente entende que o corpo ele precisa de cuidado, de zelo, a gente se torna mais fácil. Vamos dizer assim, se torna menos difícil. O convívio no corpo passa a ser algo estritamente necessário. Você sente necessidade de estar no corpo, de estar na igreja. Consideremos uns aos outros. O verbo katenoeo significa observar atentamente, prestar atenção cuidadosa ou ter a mente voltada às necessidades do irmão. Não é olhar superficialmente, mas um interesse genuíno pelo estado espiritual do outro. Não é olhar e dizer assim, Deus ajuda. Sim, Deus ajuda, mas ele usa você para poder ajudar ao seu irmão. Se você se coloca inerte, você bota lá, Deus ajuda. Vê outro irmãozinho lá e vai ajudar. Não. Se parou na sua frente, pare e ajude. Essa é a nossa estratégia com a vontade do Senhor. Para nos incentivarmos, a palavra paroxismos, da qual vem paroxismo, descreve o estímulo forte, o impulso ou até uma aprovação saudável que desperta o outro da apatia para a prática do amor ágape, que é o amor sacrificial e das boas obras. Não deixemos de nos reunir. O abandono das reuniões da comunidade é apresentado como o primeiro passo para o esfriamento da fé e da apostasia. O encorajamento mútuo ganha urgência diante da expectativa da volta de Cristo, o dia. Ou seja, quando a gente sente, dá para ver, a terra está clamando, os animais estão clamando. Nós, cristãos, estamos clamando para que Cristo Jesus volte. Maranata. Ora vem Jesus. Nós estamos clamando ao Senhor para que Ele volte para nos resgatar. E se estamos clamando, a gente já entende que o dia já está se aproximando. Porque a gente já não aguenta mais permanecer neste lugar imperfeito. Queremos estar com o perfeito, que é Cristo Jesus. Congregar não é uma mera obrigação religiosa ou um hábito passivo, mas um compromisso de cuidado mútuo. Vá aos cultos, reuniões comunitárias, não apenas para receber, mas com a intenção ativa de observar quem precisa de uma palavra de incentivo para continuar caminhando, para continuar seguindo em frente. Como você vai saber que o seu irmão precisa de ajuda se você não está no meio do seu irmão? Como o seu irmão vai saber que você precisa de ajuda se você não está no meio do seu irmão? Por isso devemos andar juntos, buscar estar juntos, dentro da medida do possível, né, gente? Eu falo para vocês porque eu moro longe da congregação onde eu atuo hoje. Então, tem certos tipos de evento que para mim e para o meu marido fica muito difícil, muito complicado para a gente ir. É longe a congregação, é cansativo, porque a gente trabalha fora, então acaba sendo cansativo. Então tem algumas oportunidades de alguns eventos que a gente não consegue estar junto. E a igreja tem que ter maturidade suficiente para entender isso, para entender que a gente tem as nossas limitações, seja ela física, seja ela humana. E com a igreja tendo esse tipo de maturidade para entender, a igreja vai nos amar cada vez mais. E nos amando cada vez mais, vai ter a paciência de entender que
temos as nossas limitações. Que a gente pode fazer até onde a gente alcança. Onde a gente não alcança, a gente não tem como fazer. Não tem como a gente exercitar. Então, a igreja tendo essa maturidade, a igreja entendendo, a igreja vai amar cada vez mais. A igreja vai estar ali paciente para nos acolher, cuidar da gente. E a gente poder cuidar da igreja também. Seja em qualquer lugar. Aqui onde eu tô, as igrejas, só tem 2 igrejas aqui de Cristo. Então, aqui você não tem transporte público para te levar e trazer aonde você quer. Eu consigo ir porque eu tô indo com 99. Mas se eu não tivesse o 99, como seria? Entende? Então, não é tão perto da onde eu tô. Eu não moro perto. Para eu ir para a igreja, eu levo pelo menos 1h30, 1h40 para poder chegar de ônibus até a igreja. Eu pego 2 conduções. Eu faço questão de chegar para assistir o EBD, de assistir o culto. Eu amo estar na igreja, mas eu tenho minhas limitações. Então, o corpo tem que entender isso também, sabe? A gente não deixa de congregar, só que a gente tem as nossas limitações. E a igreja tem que ser madura para isso, entende? Assim funciona com a igreja. Eu também tenho que entender que a igreja é longe, eu tenho que entender que a igreja tem as suas limitações, eu tenho que me colocar à disposição para ajudar dentro daquilo que eu posso, como eu já fiz em algumas vezes. Então, é um trabalho aí mútuo da igreja, em nos amar a igreja nos amar e a gente amar a igreja e a gente colocar a nossa mão onde a gente alcança. Esse é o ponto. Mas a gente não pode deixar de congregar. Pelo menos aos domingos, eu me comprometi a estar presente no corpo, a estar na igreja. E esse é o ponto. Eu congrego. Tenho que congregar. Pelo menos aos domingos. Se não consegue ir mais de uma vez na semana, senta com os irmãos, vê irmãos que dão estudo pela internet, senta com esses irmãos, aprenda com esses irmãos na internet, faça com que a vontade do Senhor seja feita, estreite essa união. Se um irmão não pode, a gente também tem que adequar o nosso trabalho também. Como quando eu tinha uma outra carga horária de trabalho, eu aplicava estudo para as mulheres. E a gente se unia nesse ponto. Na questão de quê? De ter estudos virtuais. Toda segunda-feira a gente tinha estudo. Agora meu horário está um pouco mais apertado, então eu não estou conseguindo. Mas as irmãs têm que se unir para fazer esse papel também. Fazer isso também. Se tem uma irmã que ela não está tendo condições, outra irmã pega e assume. É isso. O trabalho do Senhor é para todos, não é para uma pessoa exclusiva. É para todos. A obra é para todos. Jesus chamou a todos. Não chamou uma pessoa exclusiva, como ele fez lá atrás com os apóstolos. Mas ele usou todos. Apóstolo, não apóstolo, tipo Lucas. Lucas não era apóstolo, ele não foi selecionado como apóstolo. Lucas, ele era muito próximo de Paulo, ele era muito próximo, ele foi uma testemunha ocular de Jesus, mas ele não foi apóstolo. E aí, Deus usou ele, assim como usou outros. Onesíforo, Marcos, entre outros irmãos aí. Até Ananias e Safira a gente tem coisas para poder tirar e aprender deles. Todos fomos usados e somos usados por Cristo. A gente só precisa estar no corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Portanto, encorajem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo. Paulo trata da incerteza sobre o tempo
do retorno do Senhor. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite e exorta os crentes a viverem como filhos da luz, sóbrios, revestidos da fé, do amor e da esperança. O capítulo ele encerra com conselhos práticos para a vida comunitária e a oração final da santificação. Encorajem-se. O verbo parakaleo significa literalmente chamar para junto de si, consolar, exortar ou animar. É a mesma raiz usada para dominar o Espírito Santo. Paracletos, o consolador, o ajudador. Quando encorajamos o irmão, cooperamos com a própria obra do Espírito na vida dele. Por isso, ajudar, por isso, estar juntos. Porque a gente se ajuda mutuamente. Eu preciso de você e você precisa de mim. Não tem Natália sem os seus irmãos, sem os seus seguidores, e não tem os seguidores sem a Natália. Porque a Natália faz o estudo, grava, traz o estudo e assim edifica o corpo. E o corpo edifica a Natália, todos que assistem, né, me edificam, porque aí eu continuo, cada vez que chega mais seguidor, eu continuo a gravar mais e mais e mais e mais e trazer mais clareza do Evangelho e a estudar mais. Vocês me incentivam a estudar mais, a eu aprender mais das coisas do Senhor, para assim trazer mais coisas do Senhor para nossa edificação. Entende? Então eu preciso muito de vocês. Vocês me dão uma força que vocês não têm noção de como vocês me dão forças para eu acordar todos os dias, 4 horas da manhã, para gravar os devocionais, para trazer para a igreja cada dia mais aprendizado, tanto para mim quanto para vocês. Primeiramente eu aprendo porque eu tenho que estudar e depois isso é passado para todos. Edifique-se. Termo vindo da arquitetura. Oikodô-meu. Construir, edificar uma casa. O objetivo das palavras e atitudes entre os cristãos deve ser construção da vida espiritual do irmão e nunca sua destruição e desvalorização. Quando eu for falar, quando eu for levantar alguma informação de alguém, fale para edificar, nunca para destruir. Sempre para levantar a moral do teu irmão, ajudar o teu irmão a edificar a vida dele. Não viver de acordo com aquilo que você acha que é bom. Porque o irmãozinho pegador, nossa, ele comete pecado todos os dias, não consegue nem se corrigir. O pecado dele é diferente do teu, mas você também é pecador. E é isso. Aplicação. Nossas palavras possuem o poder de erguer ou derrubar pessoas. Faça o encorajamento um hábito diário. Elogie o progresso espiritual de um irmão. Reafirme o valor dele em Deus. Ajude-o a construir a fé de quem está ao seu redor. Ajude, progrida, fortaleça alguém. Nunca derrube, nunca diminua. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecidos pelo engano do pecado. Aqui o autor ele apresenta Jesus como superior a Moisés, o servo fiel na casa de Deus, enquanto Cristo é o filho sobre a casa. O capítulo usa o exemplo do povo de Israel no deserto para advertir contra a incredulidade e a rebelião do coração que impediram aquela geração de entrar no descanso de Deus. Todos os dias, o hoje, o encorajamento mútuo não pode ser um evento ocasional ou semanal. Ele exige uma constância diária, o hoje, pois o perigo da apatia espiritual se renova a cada dia. Endurecido, o pecado opera por meio da ilusão de enganos. Se a pessoa fica isolada, o coração começa a se
petrificar, tornando-se insensível à voz de Deus. A exortação diária dos irmãos funciona como um antídoto que impede o endurecimento da alma. Aplicação. O pecado tenta nos enganar, fazendo parecer que podemos viver distante de Deus e da igreja, sem consequências. O remédio contra essa insensibilidade é manter conversas espirituais francas, frequentes com os irmãos, que nos ajudam a permanecer com o coração sensível. Vou trazer um ponto que é muito comum dentro da igreja e não deveria ser. Não deveria ser de jeito nenhum, de modo nenhum, de forma nenhuma. O irmão vem confessar um pecado e o irmão que recebeu a confissão desse irmão vive fazendo fofoca. Pega e fala, fulano falou que traiu a mulher, fulano falou que fez isso, fulano tá viciado em pornografia, Beltrano isso, Ciclano aquilo. O alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Vou falar uma coisa para você aqui, ó. Jesus cobra, Deus cobra. Então, se o seu irmão teve a condição e o caráter de falar com você sobre o pecado dele, ouça e ajude-o em oração. Não cometa o pecado de explanar para todo mundo o pecado do seu irmão. Seu papel é abaixar a sua cabeça, se colocar de joelho, junto com esse irmão, e orar pela vida dele. Isso não deveria acontecer dentro do corpo. Isso de forma nenhuma deveria acontecer dentro do corpo. Já não deveria acontecer de forma natural, né? Que esse negócio de fofocada não é comigo. Mas dentro da igreja se torna 100 vezes pior. Porque nosso papel aqui não é julgar, não é apontar, não é condenar, muito menos criticar. Nosso papel aqui é único e exclusivo. Amar. Como Cristo amou, a ponto de dar a sua vida pelo seu irmão. Provérbios 12, versículo 25. A ansiedade no coração do homem abate, mas uma boa palavra alegra. Este capítulo contrasta a conduta do justo e do ímpio. Aborda temas como a busca pela instrução e a integridade no falar, a diligência no trabalho e o impacto das emoções e das palavras no bem-estar pessoal e comunitário. A ansiedade no coração abate. O termo refere-se ao peso sufocante das preocupações, medos, incertezas. No hebraico, o verso sará transmite a ideia de curvar, prostrar ou esmagar o espírito sob o peso desse fardo interior. Uma boa palavra o alegra. Enquanto a ansiedade curva o ser humano para a terra, a boa palavra, graciosa, oportuna, cheia de verdade e esperança, tem a capacidade de erguer o prostrado, trazer refrigério ao coração do ansioso. A ansiedade pode paralisar a mente de uma pessoa, mas uma simples palavra de afeto, um versículo compartilhado ou uma oração sincera pode mudar totalmente o dia de alguém. Não guarde para si palavras de bênçãos. Diga às pessoas hoje e diga a quem precisa hoje uma palavra de ânimo, de carinho, de educação e de compromisso. O desânimo e a ansiedade são superados pela força da comunhão e do encorajamento constante. Por isso, vivamos em comunidade. Em Hebreus 10, 24 a 25, aprendemos que a frequência da igreja e o olhar atento ao irmão são fundamentais para nos mantermos motivados no amor e na fé. Em 1 Tessalonicenses 5,11, vemos que a nossa missão de falar deve ter como propósito a edificação do outro, funcionando como instrumento do Espírito Santo. Em Hebreus 3,13, compreendemos que o encorajamento precisa ser diário
para impedir que o engano do pecado endureça o nosso coração. Em Provérbios 12, 25, descobrimos o poder transformador de uma palavra oportuna para aliviar o peso da ansiedade e restaurar a alegria no coração. Envie hoje uma mensagem de encorajamento bíblico para alguém que você sabe que está passando por momentos difíceis. Seja você esse pilar, esse alicerce que as outras pessoas precisam. Em 2020, no auge da pandemia, no lockdown, aonde todos ficamos no fica em casa, todos os dias, eu ligava para um irmão para fazer uma oração por ele. E as mensagens que eu recebia depois eram: nossa, Natália, sua oração foi primordial para me ajudar naquele dia. Muito obrigada. Se possível, faça o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pois aprendemos que não devemos entrar em conflito, devemos amar o nosso irmão, devemos estar em comunhão, Pai. Muito obrigada, Senhor, por nos mostrar a direção, nos mostrar o direcionamento, nos mostrar que o Senhor é bondoso, poderoso, amoroso e muito rico em suas misericórdias. Muito obrigada, Senhor. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajude a ser melhores para Ti. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.